Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O verso que lemos apresenta Jesus respondendo a uma indagação dos saduceus sobre a ressurreição. Na verdade, os saduceus criam uma situação hipotética a respeito da ressurreição, para tentar desacreditar Jesus como um teólogo, como um mestre. Os saduceus não criam na ressurreição, pois procuravam compreendê-la a partir da vida terrena. Para os saduceus, a vida ressurreta seria como a vida terrena é hoje. Entretanto, parece que Jesus está respondendo à pergunta que muitos pastores e líderes honestos têm feito. O que está acontecendo com as igrejas de hoje? Que evangelho é este que vocês estão pregando nas igrejas? O ano passado eu li um livro de Ed René-Kivitz chamado Outra Espiritualidade. E esta leitura me levou a pensar sobre o valor da palavra. Me refiro à palavra escrita de Deus, mais especificamente à Bíblia. Pois hoje em dia muitos dizem que estão falando e pregando a palavra de Deus, mas pregam e falam palavras que não estão em acordo com a revelação escrita de Deus. Isto é, no fim não estão dizendo o mesmo que a Bíblia diz. O Ed René, em seu livro, ele faz uma metáfora do Evangelho, como sendo um remédio para curar o homem em sua vida espiritual e levá-lo dessa forma a ter um relacionamento saudável com Deus. Contudo, Ed René diz que este remédio tem sido apresentado em 4 novas versões, e essas mais baratas. Versões genéricas, muito parecidas com o verdadeiro, mas que na essência não conseguem levar as pessoas a um relacionamento profundo com Deus. Então ele faz as seguintes metáforas. Primeiro, o Evangelho versão incorporação. Parece um pouco com o que encontramos nos centros espíritas. O indivíduo é tratado como um médico. Você, para receber o Espírito, tem que se esvaziar de tudo, principalmente da racionalidade. Segundo, é o Evangelho versão segregação. Esta versão ela é usada somente por alguns filhos especiais, usada por uma casta especial para obter o favorecimento do rei. Para isso, o Evangelho não prega que o sol nasce para todos, mas somente para os filhos de Deus, que as oportunidades boas da vida e tudo de bom que ela tem a oferecer pertence aos filhos do rei. Aqueles que labutaram sem Cristo são apenas usurpadores, estão tomando o seu lugar de direito. Esse é o Evangelho que fazem as reivindicações em nome de uma filiação, de uma herança, reivindicam o direito de serem prósperos e bem-sucedidos. Por isso o Evangelho versão segregação. Um terceiro Evangelho, versão mediação, é administrado apenas em algumas farmácias evangélicas, isto é, em apenas algumas igrejas. Os que tomam desse remédio se tornam dependentes dessa farmácia e do farmacêutico, pois a bênção do remédio só é distribuída em sua farmácia. O Evangelho se torna propriedade de um indivíduo e de sua igreja, A ou B. Elas são as melhores, as mais perfeitas, aonde se encontra a solução para a sua vida. Isto é, a solução não está mais em Cristo, está na igreja. Tem o Evangelho versão sacramentalista. Neste caso, você precisa comparecer a todos os rituais oferecidos pela igreja, para que possa receber então as bênçãos do Evangelho. Todas estas metáforas que Ed René faz em seu livro, sem dúvida, acontecem por falta de conhecimento das Escrituras.
Em meio a tanta confusão e distorções que estão sendo praticadas em nome de Deus, creio que precisamos resgatar alguns princípios. Eu vou levantar aqui 2 princípios que precisam serem resgatados. Primeiro é guardar a palavra de Deus no coração. O Salmo 119, verso 11, diz assim: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Veja bem, quero grifar a palavra que se deve guardar, a palavra de Deus. O salmista diz: guardo as tuas palavras. Está escrevendo a palavra de Deus. Não é qualquer palavra que se deve guardar no coração. E muitos hoje ouvem muitas palavras, mas não ouvem a palavra de Deus. Infelizmente vivemos em um período histórico onde as pessoas não analisam as palavras que são pregadas, pois acreditam que dessa forma estariam julgando os pregadores. Em Mateus 24, no verso 24, diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Em 1 Timóteo 4, de 1 ao 8, Paulo está alertando a Timóteo e a igreja para não darem ouvido às mentiras dos falsos pregadores e que não passavam, segundo as palavras do próprio apóstolo Paulo, de doutrinas demoníacas. Este alerta serve para mim e para você. Não devemos nos esquecer que Jesus nos disse para tomarmos cuidado com os falsos profetas. Não temos como tomar cuidado se não analisarmos o que está sendo pregado. O que não podemos fazer é condenar, dar a sentença final, pois aí nos tornamos juízes. E o julgamento de cada vida pertence a Deus. Mas precisamos discernir o que temos ouvido e aprendido. O segundo princípio que eu gostaria de resgatar seria estudar a palavra de Deus com seriedade. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja aperfeiçoado e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se nosso alvo é nos tornarmos o mais perfeito possível, devemos estudar a palavra de Deus com seriedade. Ela foi escrita por homens inspirados por Deus para nos apontar o caminho que devemos seguir. No Salmo 119, verso 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vivemos uma geração de relacionamentos superficiais, de conhecimentos superficiais. As pessoas de hoje recebem muitas informações e, em virtude disso, acabam se desinteressando rapidamente por tudo e acabam não se aprofundando em nada, pois há muito para se descobrir e, no fim, não se descobre nada. Não trate a palavra de Deus dessa forma. Dê atenção à palavra. Estude a palavra. Para que você não caia em enganos. Para que você não seja afastado da boa doutrina. Deus te abençoe.